Olá pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho do PET-CT no câncer do pulmão e da influência das doenças granulomatosas nisso. No final dessa aula a gente tem que definir e explicar as principais indicações do PET-CT, descrever os achados e variantes da normalidade e compreender como isso é influenciado em meios endêmicos de doenças granulomatosas. Bom, os principais objetivos do PET-CT, então, são reduzir o número de pacientes inadequadamente enviados à cirurgia, detectar possíveis lesões que foram perdidas nos demais métodos e completar o estadiamento pré-operatório para prever algum prognóstico desses pacientes, bem como também no pós-tratamento, avaliar esses pacientes na resposta aos quimioterápicos, detectar recidiva e novas metástases. As noções básicas do PET-CT, que é um método que une morfologia e função, né? O entendimento normal do que é benigno e do que é maligno também deve ser bem feito. Por exemplo, aqui a gente vê bem a morfologia de uma cidade, um desenho. Aqui a gente vê bem a localização, o realce da localização, e se juntar os dois a gente consegue ter uma noção um pouco melhor de onde está tudo. Aqui a gente tem só o PET, a gente não consegue descrever, saber se esse nódulo aqui, onde é que ele está localizado, se é no pulmão ou arco costal. Quando a gente funde os dois, a gente vê que ele é arco costal inequivocamente. O exame, o paciente está em jejum, uma nível sérico de glicose abaixo de 200, menor que 150 é melhor, ele injeta uma dose de radiofármaco e fica 60 minutos parado. Esse parado tem que ser bem parado, né? Porque se você ficar se mexendo, vai ficar captando várias localizações. Tempo de exame de 30 a 90 minutos. Os aparelhos mais modernos estão um pouco menor, de 15 a 30 minutos. Cobertura que vai desde a base do crânio até a porção mais proximal da coxa. Então a gente faz a imagem do PET, a imagem do CT, a imagem do PET-CT. A gente tem um PET corrigido e PET sem correção. Esse aqui é o PET com os dados brutos, onde a pele fica um pouco mais realçada. A gente usa para evitar artefatos que às vezes a tomo faz no PET-CT. Né? O que é o famoso SUV, né, pessoal? É o índice de valor padronizado de captação, Standardized Uptake Value. Importante dizer que ele não distingue lesão benigna e maligna. Se começou com 5, você baixou para 2,5, esse limite hoje, isso não é um valor assim seguro, a gente usa captação e não captação. O que é importante dizer é que tem uma predição prognóstica bem importante. Né? Isso tem que ficar claro que o SV não vai distinguir uma coisa da outra. A gente tem usado hoje mais o lobo esquerdo do fígado como índice, um padrão de positividade para essas lesões. Onde a gente pode ter captação normal? Cérebro, gordura marrom. Gordura marrom é uma coisa que a gente não via quase nenhum método de imagem, mas é uma gordura termorreguladora. Quando a gente sente frio, ela produz mais calor para esquentar. E geralmente é um colar que está em volta do pescoço, essa gordura, e paravertebral, né? É o mais atípico. Rins, obviamente, trato urinário, bexiga urinária. Faringe, laringe e alças intestinais, especialmente cólon, mas delgado também pode ter. Pregas vocais também pode acontecer. Tireoide, mama e lactação, e aqui é uma coisa importante, medula óssea, pós-quimioterapia, onde tem um rebote de medula óssea, também é muito incomum de captar. Falsos positivos, estruturas normais, doenças granulomatosas, todas elas, incluindo sarcoidose e tuberculose, e processos inflamatórios, exemplo das esofagites, doenças osteodegenerativas. Você tem ideia, todos esses nódulos aqui eram falsos positivos de lesões. Falsos negativos, lesões que têm uma atividade biológica muito baixa, tipo adenocarcinoma de crescimento lipídico, tumor carciloide, onde a gente pode, principalmente dos típicos, não ter uma captação importante. Tumores em pacientes idosos com baixo crescimento, que podem também não captar e ser lesões neoplásicas malignas. Os verdadeiros positivos são os mais frequentes, e a gente são nódulos que têm características tomográficas e vão captar. Aqui de novo, às vezes isso aqui é um achado que a gente pode acontecer, tem uma captação onde tem parênquima pulmonar normal, isso aqui é um falso positivo, que é um êmbolo da FDG. Quando o FDG não fica bem diluído e bem misturado, ele pode agrupar e ficar pequenos focos de hipercaptação. Falsos
negativos por vezes podem ocorrer, como a gente está vendo com essa capacidade de crescimento lento, um tumor, um paciente com mais de 90 anos. Verdadeiros negativos para avaliação de nódulos hilares, a mediastino ainda é a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ainda é um método importante para avaliação desses pacientes. A gente sabe que a TC tem uma limitação muito importante na avaliação mediastinal, curaça em torno de 70%, né? E a gente tem que ter isso bem em mente, né? Para lesões maiores, o PET-CT vai ter uma especificidade um pouco melhor, mas o valor preditivo negativo gira em torno de 90%. Então a gente vai errar ainda 1 em cada 10 casos. Isso aqui depende muito de quanto que a gente aceita errar, né? É óbvio que se for um tumor, ter um periférico, a gente vai errar muito menos. Tem gente que daí a gente já chega aos 95%, que é o índice mais aceito para a cura desses pacientes, né? Isso a gente tem que ter bem em mente. Lembrando aqui, PET-CT gira em torno de acurácia 90%, o EBUS uma sensibilidade relativamente semelhante. Esse é um estudo feito e desenvolvido por nós, em que a gente avaliou prospectivamente 100 pacientes para avaliação mediastinal, chegou a um valor negativo preditivo de 90%. Então, se não captasse nada, tinha 10% de chance de captar. Então, 10% de chance de ser câncer. Então, um valor negativo bom, semelhante a EBUS, por exemplo, mas que a gente tem que ter um cuidado. A gente geralmente considera em medicina um valor bom acima de 95%, então errar 1 em cada 10 ainda por vezes aceito, dependendo do risco, mas por vezes não aceito. A avaliação da metástase à distância, aqui sim reside a grande indicação do PET-CT no câncer de pulmão, a avaliação de metástases não detectáveis por outros métodos. Se o cara já chega com 70 metástases, talvez nem precise fazer PET-CT, porque ele não é potencialmente ressecável, né? Paciente fumante, nódulo pulmonar solitário, sem lesão mediastinal, esse paciente é o que tem que fazer PET-CT para ser estadiado, né? Às vezes a gente tem lesões sincrônicas que podem ser captantes e ser demonstráveis, como a gente está vendo aqui, um nódulo especulado que a gente via lá, e esse na região medular, outro tumor, um mediastino negativo dos dois. Outro paciente mostrando aqui uma metástase insuspeita na cadeia supraclavicular, que a gente via esse nódulo já bem demonstrado e bem visto. O PET-CT é muito bom para avaliação de metástase em pulmão, adrenais e osso. Fígado é bom, mas não é tão bom. E em cérebro a gente perde, por isso que a gente tem que adicionar um método de avaliação encefálica, né? Qual é a grande vantagem do PET-CT aí, pessoal? A gente consegue em torno, nos estudos variam de 10, de 9 a 25% de identificar metástases não identificadas em estudos prévios, né? E algumas das metástases suspeitas no estudo TC podem ser excluídas. Então, aproximadamente 1/4 dos casos a gente muda a conduta. E é por isso que o PET-CT no câncer de pulmão deve ser feito e ajudou tanto no manejo desses pacientes. Metástase adrenal, metástase não suspeita axilar. Então, a gente tem várias áreas de implantes secundários que, por vezes, não são suspeitos nos outros métodos. No PET-CT, a gente vai identificar. Detecção da recidiva. A sensibilidade é ótima, a especificidade não é tão boa, porque a gente pode ter processo inflamatório sobreposto ali. Só é confiável após uns 3 meses depois da radioterapia. E recorrência falso positivo, processo inflamatório agudo. Quando não capta, não tem problema nenhum. Entendeu? Captação baixa, igual do mediastino para baixo, não vai ter problema. Quando tem uma captação muito grande, tem que ser confirmado que pode ser um processo inflamatório dentro de uma reação actínica. Na doença granulomatosa, pessoal, esse aqui foi um dos meus estudos a trazer luz sobre esse tema e que avaliou a doença granulomatosa, a PET-CT no meio endêmico da doença granulomatosa, né? Mostrando uma acurácia muito baixa, de 40% nos pacientes do Vale do Mississippi. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado no nosso meio. O JAMA não recomendou isso, mas detalhe, isso é para diagnóstico de lesão, diagnóstico, estadiamento é inequívoca, a indicação aí deve ser feito. A gente fez uma meta-análise para diagnóstico, mostrando que até ressonância superior à avaliação, ao PET-CT na avaliação do nódulo, isso pode ajudar em alguns pacientes.
né? Qual é o problema ainda do PET-CT no Brasil? Esse aqui é um estudo nosso mostrando que sistema público, se a gente for ver o que é facilmente avaliável, é menos de 20%. 80% dos pacientes do sistema público não têm acesso fácil ao PET-CT e não está avaliável em mais de metade dos casos. Então, a gente tem que ter um método menos disseminado do sistema público. Sistema privado também não é fácil, a gente vai ver lá que 20, 30% dos pacientes não têm acesso ao sistema privado ao PET-CT. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, mas é um método que, incrivelmente, muda a conduta nos pacientes com câncer de pulmão e tem uma indicação interessante que deve ser feita. Os outros radiofármacos, óbvio que melhoram a acurácia, mas ainda estão muito longe de uma aplicabilidade clínica, principalmente por causa de custo, né? Concluindo, então, para diagnóstico de lesão primária, o PET-CT não é um método aconselhável em região endêmica de doença granulomatosa, mas pelo menos de 9 a 20% dos pacientes vão ter detecção de metástases não suspeitas, então vai ser importantíssimo, ele não vai precisar se submeter a uma cirurgia desnecessária. Na avaliação de resposta ao tratamento, principalmente radioterápico, é interessante. A avaliação de recidiva de doença também é interessante. Falso positivo para malignidade, isso aqui depende muito se é região endêmica ou não, a gente tem que ter bastante cuidado e sempre comprovar no nosso meio que é um meio endêmico de doença granulomatose. Falso negativo também pode ocorrer, a gente tem que ter isso bem em mente. É uma revisão nossa para essa avaliação. O meu muito obrigado.